A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese, o podcast promovido pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Quero dar boas-vindas a você. Hoje estaremos comentando a lição de adultos, de número 9, e agradeço já desde já a confiança a qual nos foi confiada. Eu, Sérgio Lins, estarei aqui acompanhado dos ilustres e mestres o professor presbítero João Ribeiro e a professora Amildo Prachetes, que daqui a pouco estarão trazendo seus comentários, mas antes quero dar boas-vindas a você que nos acompanha e já peço já que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo para que este conteúdo alcance vários professores e irmãos que trabalham no ensino bíblico da nossa igreja. A lição de número 9, uma lição muito singular e importante, onde o título da lição é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. É isso mesmo, estaremos trabalhando com um assunto muito peculiar, que inclusive é a marca da igreja, a oração e o jejum. O texto áureo nos ensina que, em Atos capítulo 13, do versículo 2 e 3 diz: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A verdade prática nos ensina que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe você pode ler com calma com os seus alunos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 18. Bom, meus irmãos, você sabe muito bem que para planejar uma boa aula, você precisa traçar os objetivos, identificar a metodologia que será utilizada, mas sobre esse assunto eu quero dar boas-vindas ao presbítero, o professor João Ribeiro, que estará comentando sobre a importância do planejamento da aula e também já entrando aí na introdução e no conteúdo da lição. O professor João Ribeiro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, professor Sérgio Lins, a paz do Senhor, professor Amilde Prachedes, a paz do Senhor, caros professores, alunos da EBD que acompanham o podcast EBD em Síntese, né? Já chegamos na 9ª lição, não é? Graças a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a chegarmos até aqui e nós vamos estudar uma das práticas agora do nosso relacionamento com Deus, né? Esse é o padrão do nosso relacionamento com Deus. E a introdução diz aqui, o autor, né, no plano de aula, que o Senhor Jesus ensinou bastante a respeito de oração e jejum, né? E nós temos bastantes ensinos a respeito de oração, sobretudo, né? Menos jejum, né, professor Sérgio? Mas temos bastante estudo sobre esses devocionais, mas temos uma necessidade de colocarmos em prática esses devocionais, né? Esse é o alerta inicial para nós, enquanto cristãos, né, e professores que vamos transmitir a aula, nós despertarmos e alertarmos para a necessidade de nós colocarmos em prática esses devocionais. Eu acredito que na abertura dessa aula nós precisamos ressaltar essa importância, né? E vamos apresentar a lição, né? A lição vai falar da oração como um diálogo com o Pai, né? Uma conversa com Deus, né? E explicar também a respeito da oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, não como uma repetição de algo decorado, mas de uma expressão de intimidade com Deus, de adoração a Deus, e também, numa segunda parte, nós vamos ver a respeito do conteúdo dessa oração, né? O importante é o conteúdo dela, não é, digamos assim, aquilo que nós decoramos dela porque sabemos de cor como ela é, né? E foi Jesus quem deu como modelo para nós. Então, é importante para a gente seguir esse modelo. O modelo tem os princípios, né, para a gente seguir. E, como motivação, além de ser um instrumento de relacionamento com Deus, a oração também nos dá a oportunidade de nos ajudar, de ajudar outras pessoas por meio da intercessão. Nós vamos ver que temos vários momentos, no momento da oração, nós temos várias
motivos de oração, né? E maneiras de orar, intercedendo, rogando, deprecações, intercessões, súplicas, rogos, ações de graças, e isso se faz de uma maneira geral ou específica de acordo com a necessidade e a ocasião que o Espírito Santo nos leva a orar. Qual é o momento que a gente ora e como a gente ora, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda, né? Por meio dos gemidos inexprimíveis, ele traduz para Deus, e isso ele faz de maneira que o nome de Deus seja glorificado. E o jejum, né, que é a outra obra de piedade, né, obras de justiça, né, que é chamado. O jejum, além de ser uma ferramenta em tempos de batalha, nos ensina a autodisciplina, né? Jesus disse nessa ocasião: essa casta aí, pessoal, tomem cuidado, essa daí só sai com jejum e oração, não tem jeito, né? Vocês podem se preparar, porque só jejum e oração é que resolve essa situação. Conjugados, né? Conjugados. Muito bem. E o método, né? Estamos aqui, a lição sugerindo, né? Uma revisão dos temas que nós estudamos, né? Nós não vamos aqui revisar, porque aí a gente consumiria o tempo todo, mas o professor pode dar uma pincelada geral naquilo que nós começamos desde o princípio, né? Nas bem-aventuranças, né? Passando pela nossa justiça, que deve exceder a dos escribas e fariseus, chegando também na questão da nossa, do nosso devocional com Deus, a relação com nossos inimigos, né? E como a gente se apresenta, a gente não se esconde, e é bom a gente já trazer no início dessa aula a questão de que, bom, Jesus disse que não se esconde uma lâmpada debaixo de uma mesa, né? Mas se coloca lá no velador. Então, Jesus quer que a gente, não que a gente se mostre, mas que a gente mostre a glória de Deus, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? E por outro lado, Jesus disse: olha, essa prática aqui, ela aqui é restrita para você. Por exemplo, a oração, você fecha a sua porta do seu quarto e vai orar em secreto, e o Pai que vê em secreto, naquele lugar secreto, né, ele lhe recompensará. Então, há uma aparente antagonismo entre as duas ideias, mas, na verdade, o que Jesus quis dizer é que a gente precisa glorificar a Deus, que a gente tem que fugir da covardia, né, e mostrar Jesus e glorificar Jesus, e também fugir da ostentação egoísta de querer aparecer, seja por meio da contrição na oração, seja pelo desfiguramento por meio da aparência de jejum, né? Então, nessa oração, o conceito de oração é claro, né, para nós. Oração é o quê? É erguer o nosso coração para Deus, é levar a nossa alma para Deus, é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Em base, isso é oração, não é? E as formas de oração, nós já falamos, né? Ações de graças, intercessão, súplicas, rogos, adoração, né? O autor fala aqui, né? Adoração, e eu creio que toda forma de oração é uma forma de adoração, né? Só que aqui especificamente essa adoração pode ser traduzido como um sinônimo de exaltação a Deus, de glorificação a Deus na oração, né? A gente exaltar a Deus, né? Paulo teve os momentos de doxologia, né? Lá em Romanos tem, né? Ele está escrevendo Romanos, e de repente, num arroubo do Espírito Santo, ele diz: ó profundidade das riquezas escondidas. Quer dizer, ele ora, ele adora a Deus, né? É uma oração, na verdade. Ele interrompe a carta, a missiva dele, para adorar a Deus por tudo que Deus fez. Ele ficou tão encantado com a revelação que Deus deu a ele para transmitir para os romanos, que ele disse: ó profundidade das riquezas escondidas, né? Tanto da sabedoria como do conhecimento, e por aí ele vai. Então, a oração é uma forma de nós adorarmos a Deus, né? E temos aqui o autor, ele aponta essas formas, né? Ele conjuga também oração com jejum, aqui com o exemplo em Daniel. Tem muitos exemplos e depois lá no item 3, quando for falar de jejum, vamos ter que aliar jejum com oração. Esse é inevitável, né? Porque faz parte de os dois braços, né? Um braço não vive sem o outro, né? Normalmente.
E aqui também na lição, na intercessão, ele diz aqui que, cita o exemplo de Paulo, né? E também temos também a necessidade de orar, de pedir, de buscar, de perseverar. E aqui vai também uma pergunta interessante, né? Se Deus sabe tudo o que passa conosco, por que a gente precisa orar? Essa pergunta pode aparecer lá na aula, né? Pode, eu tenho um Professor, comentário sobre ela lá na frente. Eu já pronto, estava professor. preparando aqui, mas Eu só no só, eu, tópico eu 3. só dei o spoiler e o senhor fica com essa parte, tá certo? O senhor Do explica. tópico 3, o tópico 3. Pronto. Então é isso. O aluno, né, o aluno esperto, o aluno que é ligado, ele vai chegar e jogar, né, essa pergunta e nós precisamos responder. E o nosso professor, o nosso estimado professor Sérgio Lins, vai trazer essa resposta. Muito bem. Nós temos o dever de orar. Orar é um dever, né? É uma necessidade pessoal e é um dever, né? Lucas 18:1 diz assim: Jesus falando a respeito do dever de orar sempre e nunca desfalecer, aí contou a parábola daquela mulher que procurou aquele homem para que ele fizesse justiça a ela, não é? Então, como é que os homens viam a oração? Homens de Deus em oração, não é? Então, aqui a Bíblia nos incentiva a orar porque há poder. E lemos aqui também que no Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei, e tem até aquela história da rainha da Inglaterra, não é? Que é tradicional, né? Que ela temia mais um crente de joelhos do que um exército, né? Então, é o poder da oração, não é? Então, a gente conjuga também essa questão trazendo agora a maneira de orar. Agora, a maneira de orar. Como orar? Orar em pé, orar sentado, orar deitado, né? Tem trechos interessantes que trazem, né? Um homem de Deus, ele orando de joelhos e levantando as mãos ao mesmo tempo, né? Então, alguns oravam de pé, alguns dobravam seus joelhos, né? Alguns colocavam o rosto no pó e na cinza. Então, o método não é tão importante quanto o conteúdo. O que a gente tem que ressaltar é a importância do conteúdo, né? E para encerrar, né, o decoro na oração, né, o lugar da oração, a gente já sabe, né? Jesus disse que é num lugar secreto. Esse lugar secreto pode ser até no seu pensamento, né? Tem aquela história do homem que chegou para o pastor e disse: Pastor, eu estou orando agora 3 vezes por dia. É mesmo, meu filho? Eu oro de manhã, de tarde e de noite. E quantas vezes o senhor ora, pastor? Ele disse: Eu oro só uma, meu filho. E a ovelha ficou assim meio reticente, né? Mas só uma, pastor? Meu filho, porque assim que eu levanto eu oro, aí quando eu estou fazendo minha higiene pessoal eu já estou orando, quando estou tomando café eu estou orando, quando estou dirigindo meu carro para ir fazer meus afazeres eu estou orando, voltando para casa eu estou orando, quer dizer, em qualquer lugar é lugar de orar, né? O próprio Jesus disse assim, né? É neste lugar que devemos adorar? Não, né? O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. E ainda que, né, temos aqui dois lugares importantes para situarmos a nossa oração, né, que é no recinto secreto do nosso quarto. Né? Tem gente que não tem uma privacidade em casa, se tranca no banheiro e ora. Ou então vai lá para o quintal, debaixo daquele pé de árvore e ora. Né? Temos também aquele lugar da casa de oração, que é importante também a gente ressaltar. Deus, né, o Senhor falou lá em Isaías, né? A minha casa será casa de oração, né, entre os povos, né? Até o estrangeiro era convidado para fazer da casa do Senhor a casa de oração. E o decoro na oração diz respeito à nossa sinceridade, à nossa transparência, né? A nossa intimidade com Deus, né? E também ao estado do nosso coração, né? Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, a nossa oração será ouvida. Tiago ele faz uma ressalva que é muito importante. Vocês não recebem, é porque vocês não pedem. E se vocês pedem, sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem de uma maneira equivocada, para gastares com vossos próprios deleites. Então, essa oração, ela tem dificuldade de ser respondida, de ser, né,
trazer resposta, porque ela não era motivada por motivações nobres, digamos assim, né? E vamos aqui agora, só para trazer aqui em 1 João 5, 14 e 15, para encerrar, professor, eu já estou encerrando aqui minha fala, deixando esse último versículo aqui, acrescentando para a consulta dos irmãos, 1 João 5. Se você tiver uma Bíblia aí, professor, você pode abrir aí para acompanhar aí na live, dar uma paradinha, você pode pausar, né? A vantagem, a gente está gravando aqui, não pode pausar, mas você que está em casa assistindo, você pode estar na pausazinha, pega a sua Bíblia, abre, né? 1 João 5, 14 e 15, diz assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se soubemos que ele nos ouve, Deus nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que também alcançamos as petições, né? E só mais uma ressalva, a petição, ela tem uns conteúdos, né? A petição jurídica, né? Você vai pedir a uma autoridade a respeito de determinado assunto, você vai pedir baseado em artigos, em leis, em decretos que sustentem a sua defesa e solicitando aquela autoridade ou defendendo uma causa, alguma coisa desse tipo, né? Então, a petição, ela tem esse formato e nós precisamos também basear nossas petições, né, na palavra de Deus, né, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Onde é que está a vontade de Deus? Na palavra, né? Então, é isso que eu tinha para trazer nesse momento. E a própria palavra vai adjetivar muito bem a vontade de Deus, né? Que ela é agradável, que ela é boa, que ela é perfeita. Mas nós temos a ilustre presença da professora Milde Prachedes, já agradeço o comentário do professor João Ribeiro, você que está nos acompanhando, daqui a pouco ele vai trazer mais comentários. Eu tenho algo a dizer também sobre o tópico 1, mas eu vou falar depois da professora Milde Prachedes, porque ela pode acrescentar, professora Milde Prachedes, algo que Vossa Excelência acha pertinente sobre o tópico 1 e também já entrar comentando sobre o tópico 2. Então, eu quero dar boas-vindas à professora Milde Prachedes e dar-lhe a paz do Senhor, né? Bem-vinda mais uma vez, estarmos juntos aqui, né? E a palavra está com Vossa Excelência. Eu a saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor aos nossos ouvintes que estão aí na audiência do podcast, aos nossos professores, né? E esperamos em Deus que possamos contribuir com algo que possa acrescentar o conhecimento de cada um, para melhor oferecer o serviço a Deus, né? A oração é um serviço ao Senhor, é um dos serviços a Deus. É considerado também sacrifício. Eu queria apenas reforçar o que é a oração. É um diálogo com o Senhor, é uma conversa com Deus, né? Temos um interlocutor e nós oramos a Deus em nome de Jesus, através de Jesus, porque Ele é quem está à destra do Pai para interceder por nós. E como um serviço ao Senhor, ele é apresentado a Deus e não é para ser visto pelos homens, não é para a gente mostrar que é mais piedoso do que o outro, é mais santo do que o outro. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina na segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 18, que não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, né? Quem se gloriar tem que se gloriar no Senhor, porque nós só podemos fazer algo e aceito diante do Senhor se Ele nos der esta capacidade, não é? Se Ele nos capacitar para isto. Inclusive, a oração, quando a gente não sabe, não sabe se expressar, tem uma grande necessidade, uma grande angústia, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis, né? Ela é considerada também um sacrifício espiritual, a oração, né? Um sacrifício espiritual. E pode ser vista também como um combate. Tem pessoas que dizem que é uma arma, é isso, mas eu acho que é mais um combate. Como disse Paulo, combatais comigo na oração, não é? Quando ele pede oração aos crentes, eu rogo que combatais comigo em oração. E é assim que nós vencemos, é através da oração, no contato com Deus, pedindo reforço a Ele,
pedindo cada dia o seu poder, a sua ajuda, porque ele nos reconciliou com ele para que nos sentíssemos em paz com ele, tivéssemos paz com ele, vivêssemos em paz com ele e também, depois de nascido de novo, regenerado pelo Espírito, nós somos filhos por adoção. E Jesus enfatizou isso nessa oração do Pai Nosso, né? Nós temos que ter esse relacionamento de pai, de filho para o Pai, essa confiança no Senhor que Ele nos deu através dessa reconciliação que Ele fez pelo seu perfeito sacrifício. E nós estamos já na 9ª lição e já passa mais da metade do trimestre, não é? E é bom que nesta lição os professores rememorem aquilo que já foi estudado também, não é? Uma motivação também para dar um encadeamento dos assuntos que estão sendo tratados nesse trimestre, não é? E na aula anterior, o senhor nos adverte sobre essa questão do exibicionismo, né? De você mostrar que deu a sua esmola diante dos homens, então já recebeu a sua recompensa. Nós estamos oferecendo a Deus, então é de Deus que vem a nossa recompensa. E ele até ensinou que a gente, a nossa mão esquerda, ignorasse o que faz a direita, não é? E na oração também, da mesma forma. Nós estamos estudando sobre a oração hoje. Nós não temos que orar para nos mostrar como mais santos. É uma obra de piedade, e através do jejum nós nos humilhamos diante do Senhor. O jejum é uma forma de humilhação, depois a gente vai ver já no terceiro item isso aí, não é? Mas nesse item 2, que é a minha parte, o objetivo é explicar a oração modelo, a oração que Jesus deixou como modelo para nós. Jesus não condenou a oração em público, não. Porque em Israel acontecia as santas convocações e eram feitas orações assim. E o que ele condenou foi o exibicionismo, o mostrar-se mais santo do que o outro, como aquele fariseu que dizia jejum 2 vezes por semana, e o publicano não tinha nem coragem de levantar a cabeça, né? Batendo nos peitos de cabisbaixo e pedindo a misericórdia. E o Senhor perguntou, quem saiu justificado diante de Deus? Porque se mostrou que se achou mais justo, ele se achava tão santo que não recebeu nada de Deus, né? Mas o outro que se humilhou diante do Senhor, como está escrito na palavra, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, ou debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Então, tudo quanto a gente faz no reino de Deus é para a glória de Deus, porque nós fomos criados em Cristo para isso. Logo no primeiro capítulo de Efésios, dos versículos 12 e o 14, fala sobre isso. Nós fomos feitos para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor. Então, tudo quanto a gente faz diante de Deus é para a sua glória e para o seu louvor. Não é para a nossa própria glorificação. É para a glória de Deus. E nesta oração que o Senhor nos ensina, tem algumas coisas bem interessantes que é bom que a gente explique para os nossos alunos. Nós temos que ser humildes, discretos na oração. É assim que Deus tem ensinado para nós. O próprio Senhor, a Bíblia diz que não se ouviu a sua voz pelas praças, ele esteve sempre distante, não foi muito no templo, ele esteve sempre com a multidão, no meio da multidão, servindo ao Senhor, curando os enfermos, expulsando demônios, servindo a Deus de um modo diferente daqueles homens que se mostravam tão santos, até nas roupas que vestiam, né? Que as filatérias deles eram mais longas do que as dos demais, que eram aquelas faixinhas que traziam escrito muitos versículos, né?
mas eles não tinham a palavra no coração. O que a palavra nos ensina é que nós devemos nos encher da palavra. E o nosso coração tem que estar cheio da palavra. E também temos que ser cheios do Espírito Santo. Na oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, a primeira petição, como é que diz lá o texto? Vamos ler na própria lição, não é? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo. E nós temos que glorificá-lo. E a nossa vida, que repousa o nome do Senhor, depois de termos crido nele, de termos aceito como nosso Salvador, depois de regenerados, a nossa vida, como já dissemos, é para a glória de Deus. Então, o nome do Senhor deve ser santificado nos nossos atos, nas nossas ações, nas nossas palavras. Em tudo deve ser glorificado o nome do Senhor. Que o seu nome seja glorificado em tudo na nossa vida. Nós reforçamos aquele versículo de Efésios 1, 12 e 14, os dois versículos, que falam que nós fomos feitos para a glória do Senhor. E o nome do Senhor deve ser glorificado na nossa vida. A segunda petição diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Aí alguém pode perguntar assim, mas o reino do Senhor não já veio? E o reino do Senhor já não está entre nós? Mas será que esse reino realmente, nós estamos realmente reconhecendo o senhorio de Cristo em tudo na nossa vida? Venha o teu reino. Tem a parte presente e tem a escatológica também, que nós esperamos que o reino seja instaurado fisicamente, realmente, não é? De forma visível. Porque quando Jesus veio, ele disse, o reino do Senhor não vem com aparência exterior, não é visível aos homens. Atualmente, o reino do Senhor não é visível aos homens. Parece até que o outro está prevalecendo, não é? O inimigo é quem está prevalecendo. Mas na vida do crente, quem prevalece é o Senhor. Porque ele é o Senhor da nossa vida. Então, o Senhor, ele nos ensinou a pedir isto, que o seu reino se faça realidade em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O seu reino já está presente, mas há uma realização final que nós esperamos, não é? Inclusive o reino milenal e depois o reino para sempre, não é? Que é o reino eterno do Senhor. O seu reino é interessante. Agora, nós podemos ver também em Lucas 10, 9 e 11, o Senhor falando também sobre este reino, né? A terceira petição, que sejamos submissos, como determinação, que haja, e com determinação, né? Que nós sejamos submissos. Aqui, o que é que diz aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o reino do Senhor está conosco, nós voluntariamente nos submetemos a ele, como o Senhor se submeteu ao Pai. Ele diz, como o Pai fala, como o Pai me diz, isso eu falo. Nem falar ele ousava se o Pai não autorizasse, não é? Ele tinha uma submissão total. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que haja em nós, em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós precisamos aprender esta submissão com o Senhor, que sejamos voluntariamente submissos e com determinação, não é? Com determinação. Que haja em nós esse sentimento de submissão, de glorificação a Deus. Ele foi uma oferta voluntária, e Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo
e agradável a Deus. Toda a nossa vida é vida de sacrifício ao Senhor. Ele já fez o sacrifício expiatório, mas nós temos o sacrifício de louvor, nós oferecemos os sacrifícios de gratidão a Ele. Todos os dias da nossa vida, nós temos o dever de agradecer a vida. Eu vi hoje uma oração do irmã que eu achei até interessante. Ela agradeceu até pela água, porque se faltar água, a gente também morre, não é? É o ar, é a água, tudo dependemos dele. Nós dependemos do Senhor. E lembramos que o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla, não é? Nossos desejos têm que estar de acordo com a vontade. Foi até já citado um versículo lá de 1 João, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E Jesus, ensinando aos seus discípulos, no capítulo 15 de João, ele também disse, as minhas palavras estiverem em vós, né? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito por meu Pai que está nos céus. Então, a nossa oração tem que ser submissa à vontade do Senhor. Tem que ser de acordo com a vontade dele, a vontade do nosso Deus. A quarta petição é sobre o pão nosso de cada dia. É interessante que essa expressão diariamente, cada dia, que aparece no grego aqui, é pi ou sios. É pi é para, ou sios é existência, para a existência, ou subsistência. Então, o pão diário é a subsistência, a provisão do Senhor para nosso sustento. O Senhor falou aqui de uma coisa bem básica, né? E que pode ser estendido como uma metonímia, pegando a parte pelo todo. Todas as nossas necessidades, o Senhor pode suprir para o nosso viver, a nossa subsistência aqui na terra. Então, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não há preocupação com o amanhã, com o futuro, ansiedade pela provisão de amanhã, para juntar tesouro, para juntar, encher os celeiros. Não. É a provisão diária. Na confiança que o Pai sabe tudo quanto nós necessitamos e é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou desta maneira. O pão como uma necessidade básica para nosso sustento é priorizado nesta oração, não é? Mas pode significar, como eu já disse, uma metonímia, tomando uma parte pelo todo, pode significar todas as nossas necessidades. Isso aí, a repetição é bom no estudo para fixar mais, né, o aprendizado. Deus é o maior dos mestres, né? Repete desde do Gênesis até o Apocalipse. A sua lei, a sua palavra, a sua vontade, tudo que ele quer, não é? Em 66 livros e em tantos milhares de anos. A mesma mensagem. Aqui confessamos que dependemos do Pai, que nos sustenta e supre, né, todas as nossas necessidades. Hoje e sempre, né? Não devemos ter a preocupação e nem a ansiedade pelo dia de amanhã ou por qualquer outra coisa que venha nos faltar no dia a dia, né? Aqui o Sermão do Monte, o Sermão do Senhor, nos ensina a depender dele. E nos mostra aqui o Jeová Jiré, né? O Jeová provedor, o Senhor provedor de todas as coisas. Então, que possamos aprender com o Senhor esta oração, né? Que é um modelo para as nossas petições a Ele. O versículo 12 diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quem não perdoa, não pode nem orar, né? Porque o Senhor já ensinou que nós devíamos amar até os nossos inimigos, orar pelos nossos aborrecedores, pelos que nos fazem males. Imagine pelos nossos irmãos, né? Como deve ser o nosso
comportamento. É a quinta petição, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na quarta lição, nós aprendemos que não se pode ofertar a Deus antes de se reconciliar com o irmão, não é? Voltando, né? Na quarta lição, nós aprendemos isso. Que se você tiver que ofertar ao Senhor e vier perante Ele e souber que alguém tem algo contra você, tem que ir primeiro, deixa ali a oferta quietinha, né? Primeiro se reconciliar com o seu irmão e depois vem e oferta. E na oração é do mesmo modo. Você não pode ter comunhão vertical com o céu, com Deus, se primeiro não tiver a comunhão horizontal com os irmãos. Como está escrito lá na carta de 1 João, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando a gente perdoa, também seremos perdoados. Jesus diz, porque se vocês não perdoarem aqueles que lhes ofendem, também o vosso Pai não vos perdoará. Então, é uma condição sine qua non, vamos dizer assim, para sermos perdoados, precisamos também perdoar. E para sermos ouvidos, precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Perdoarmos os nossos irmãos. Por isso, nós podemos orar assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim? Em Mateus 5, 23, 24, que foi aquele versículo que eu falei anteriormente, né? Ele nos ensina a amar os inimigos e orar pelos que nos aborrecem. A sexta petição. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa doxologia diz que é um acréscimo, né? Mas Deus é digno do reino, ele é dele o reino mesmo. Não faz mal dizer que é dele o reino, não, né? Não nos induzas à tentação. Tiago diz assim, quando eu for tentado, não diga, sou tentado de Deus. Não. Deus pode permitir a prova, porque nós somos provados. Inclusive, quando Jesus falou sobre aquela parábola do semeador, ele diz que tem um tipo de pessoa que ouve o evangelho e se alegra muito e, de repente, não é, crê, fica muito alegre, mas não tem raiz. É como a sementinha que cai nos pedregais, no meio das pedras, não tem raiz. Não. Quando vem as lutas, as angústias, logo se ofende, quer dizer, não persevera porque ele não passa na prova. O crente é provado. O apóstolo São Pedro falou sobre isso, que a nossa fé que é provada como ouro, né? É o capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Nós podemos ler até esse versículo para nos ajudar a compreender essa parte da tentação. Eu acredito também que se você estiver sendo tentado mesmo, você precisa do poder de Deus, da virtude de Deus para vencer. Por isso ele diz, não nos induzas à tentação, não nos deixe, tem uma tradução que diz, não nos deixe cair em tentação. É difícil. O ser humano, ele não vence o diabo sozinho. O irmão Ribeiro já falou até aí sobre a questão daquelas castas, né? Que só se vence com jejum e oração. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades do mal. E as potestades do mal nós só vencemos pelo poder do Espírito Santo, na virtude de Deus. Pedro diz, nós somos guardados na virtude de Deus para a salvação. O versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta. Que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já presta a se revelar, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados em várias tentações. São as provas da nossa fé.
Nós vamos resistir ao mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Nós somos provados. Agora, precisamos receber o poder de Deus. Por isso, essa petição. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não é? Nós precisamos da virtude do Senhor, do poder de Deus, para não cair em tentação. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tiago também falou sobre essa questão da prova, né? E nós somos provados, nós somos testados. A nossa fé é provada através de tantas coisas. Um insulto, uma pessoa nos insulta, uma pessoa fala mal de nós, uma pessoa calunia. Não é uma prova grande? É uma prova muito grande. E o Senhor sofreu tudo isso. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Capítulo 4 de Hebreus. Não estou bem lembrado agora, parece que é o 15, é o versículo 15. Hebreus 4:15. Diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi o que mais foi tentado, porque nele estava a plenitude de Deus. Deus não dá prova além das nossas forças. Está escrito, ele não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, essa oração que Jesus nos ensinou, ela é bem abrangente, né? Na vida espiritual do crente. Devemos orar para não cairmos na tentação, mas resistir o diabo, né? Viver uma vida que glorifique a Deus, nos enchendo do seu espírito, da sua virtude, com a armadura. Tem até uma coisa interessante nessa lição, que vai mais adiante falar sobre a questão do jejum, é que um comentarista diz assim, nós nunca lemos assim, que o Senhor nos fortaleça através do jejum, não é? Mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que devemos nos fortalecer, não é no jejum. O jejum é uma humilhação nossa, é uma maneira da gente vencer uma luta, pedindo a graça do Senhor. E há vários tipos de jejuns também, né? Assim como há vários tipos de oração, que já foi falado pelo nosso irmão Ribeiro, né? A adoração, a comunhão, a de gratidão. De gratidão tem muito. Nós temos que ter muita gratidão a Deus, né? E no passado nós vemos vários tipos de oração. A intercessória, eu achei tão interessante a intercessória, porque desde o princípio os crentes intercedem, né? Abraão intercedeu em favor de Ló. Ele estava avisando Ló, quando ele estava fazendo aquelas perguntas a Deus, né? Ele queria que Deus salvasse Ló. Mas se não existe nem 10 lá, que ele não possa salvar aquela cidade, não é? Aquele lugar, ele estava intercedendo. Moisés foi um intercessor, tipo de Cristo, né? Ele se humilhou muito diante de Deus, pedindo pelo povo, pediu por Miriam, pediu por Arão. A sua irmã servia juntamente com ele, porque lá em Miqueias está escrito que Deus levantou Moisés, Arão e Miriam. Ela era profetisa, estava junto com seus irmãos no serviço a Deus. Ela era como a líder das mulheres, mas se exaltou e disse: e Deus só fala por intermédio de Moisés, ele não fala por mim também, não fala por você também? Querendo o quê? O lugar de Moisés? Ela já estava bem situada, não é? Numa sociedade difícil como aquela, o Senhor a levantou como profetisa e líder das mulheres, e ela parece que queria mais, né? É um perigo, viu? Essa exaltação e essa soberba, porque o serviço a Deus requer humildade, como o nosso Senhor foi humilde. Ele é o exemplo de oração, exemplo em tudo para nós. Jesus não somente ensinou a orar, mas ele é o exemplo de oração. Ele passava noites em oração, não é? Para ele separar os discípulos, aqueles 12,
dentro da multidão dos discípulos, ele passou uma noite de vigília. Está escrito lá no Evangelho de Lucas, né? Ele desceu, mas depois tendo passado a noite de vigília. E tem outros textos que falam que ele levantou-se muito cedo para orar. De madrugada, ele se levantava para orar. Então, ele praticou aquilo que ensinava. E ele requer isso de nós também. Nós não devemos apenas ensinar, incentivar a oração, mas nós devemos ter a nossa comunhão com o Pai, viver em comunhão com Ele a cada dia. Eu acho que já estou me excedendo aí nos minutos, né? Obrigado, professora Milde. Mas, com certeza, muito conhecimento, né? E eu queria aproveitar, professora Milde, diante da sua fala e do professor João Ribeiro, eu trouxe aqui um pouco de grego aqui, já que Vossa Excelência citou bastante, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu queria destacar quando o texto diz, né? Mas quando tu orares, entra no teu aposento, né? E fechando a tua porta, ora a teu pai que te vê, né? Que o vê, que está em oculto, né? O vocábulo grego aqui é o cripto, né? E teu pai que o vê em secreto ou em oculto, mais uma vez cripto, né? Ele te recompensará. Eu vou tirar aqui desse texto grego, para depois o pessoal não acabar saindo aqui da transmissão, né? Então, o que isso nos traz de lição? Tem muita coisa que nós podemos ainda falar sobre esse assunto, né? A professora Milda acabou de falar, né? Jesus um exemplo, né? Então, se nós lembrarmos do que aprendemos sobre a doutrina de Cristo, Cristo é Deus, que se tornou e se fez homem, como Paulo escreve. Ele, sendo o próprio Deus, esvaziou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. Ele, sendo Deus, não precisava orar, não é? Mas ele orou e deu o exemplo. Isso é extraordinário. Fala do papel e da importância da oração, mas eu não quero destacar sobre isso por causa do tempo. Eu queria destacar o que a professora Mildo Prachedes falou. Quando você vai analisando do versículo 9 ao 13, quando Jesus apresenta a oração modelo, e ele fala anteriormente sobre esse vocábulo grego, né? O estar em oculto, né? É você realmente, claro que o vocábulo aponta para um lugar em secreto, assim como a cripta, né? Você tem como se... O que eu posso analisar usando o grego aqui, né? É que quando você for orar, você tem que ficar offline do mundo. Você tem que se desconectar desse mundo, dos problemas que você tem e você se relacionar, um diálogo, né, com o Senhor. Então, é isso que nós podemos se apropriar do grego. Também fala do exemplo dos fariseus que oravam em público para demonstrarem um grau de santidade. Então, nós poderíamos trazer essa contribuição aí. Uma outra contribuição, com a deixa da fala da professora Mildo Prachedes, que eu queria que você, professor, analisasse, é como nós iniciamos a nossa oração. Jesus, ele apresenta o modelo: Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua. Percebe que a primeira parte da nossa oração deve ser voltada à adoração, exaltação ao nosso Pai, ao nosso Deus. Depois você começa a pedir algo, né? Aí você fala: o pão nosso de cada dia nos dás hoje, né? Nos trazendo uma mensagem de dependência do Senhor, né? Perdoa-nos, fala mais uma vez de petição e agora no aspecto de relacionamento. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E eu acho interessante que ele fala também de integridade e pureza na oração, quando não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal e etc. E o final, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Volta novamente a adoração e exaltação ao Senhor. Eu acho interessante isso porque você deve conhecer alunos, ou você já deve ter ouvido uma oração de uma pessoa que ela já se prostra já pedindo as coisas para Deus, como se Deus fosse um Papai Noel ou alguma coisa desse tipo, né? A lâmpada do Aladim, né? Começa a lista dos 3 pedidos, né? Quando, na realidade, o próprio início da oração fala isso. E também é claro que a oração vai apresentar um aspecto escatológico, porque ele diz: venha a nós o teu reino. Eu sou professor de escatologia, né? Então eu falo do sonho de Nabucodonosor, quando ele viu aquela estátua, né? Aí ele diz que viu uma rocha lançada sem mãos humanas, que vai ao encontro daquela estátua repleta de vários materiais preciosos, até chegar ao material menos precioso, que são os seus pés.
e ele destrói aquela estátua e enche toda a terra. Aí a gente fala, né? Quando você ora, venha a nós o teu reino, você está dizendo, Senhor Jesus, venha implantar o teu reino milenar aqui na terra. Mas isso é um outro assunto, né? Mas falando sobre oração, eu queria também trazer uma indicação bibliográfica. É um livro que o professor João Ribeiro comentou no início, né? Afinal, se Deus é presciente e onisciente, são coisas diferentes. Ele é presciente porque ele sabe tudo que vai acontecer antes de acontecer, né? Então, é a presciência de Deus. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 2 horas. Ele é onisciente porque ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando exatamente agora. E esse livro, né, de Sproul, ele faz uma pergunta: a oração muda as coisas? Ora, se Deus já conhece tudo que vai acontecer, quem sou eu diante de Deus? Para que eu devo orar? Será que a minha oração vai mudar algum destino, alguma coisa na nossa vida? E aí nós voltamos acerca do objetivo da oração. A oração é um diálogo, é um relacionamento com Deus, é o momento que você busca o Senhor. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele também responde às nossas orações e muda também as coisas e nos dá, e faz grandes milagres na nossa vida. Mas, irmãos, vamos falar do último assunto, que é a oração e o jejum. E aí eu queria aproveitar, nós temos aí alguns minutos ainda para a conclusão do comentário da nossa lição de hoje. Aí eu queria dividir o tempo, né? Esse assunto final, quando fala sobre o jejum, né? Porque nós temos que jejuar, né? Nós falamos muito sobre oração, agora fala sobre a importância do jejum, né? E claro que você já deve ter ouvido muito falar daquelas campanhas de jejum, e a gente ouve muito, né? Olha, eu vou fazer o jejum para Deus derrubar a muralha, e Deus sabe me dar a vitória, quando na realidade a pergunta que eu faço é, já que o professor João Ribeiro levantou a pergunta e eu comecei a responder agora eu vou levantar uma pergunta sobre o jejum para ele responder, né? Será que realmente eu fazendo um jejum de 3 dias, Deus vai mover as montanhas e vai me dar a vitória? Será que o propósito do jejum é esse? Professor João Ribeiro, me ajude a responder um pouco dessa resposta e, ao final, a professora Mil Prachetes traz a sua contribuição e conclusão da lição de hoje. Professor João Ribeiro. É o microfone, professor. Vamos compartilhar dessa responsabilidade juntos, né? Estamos aqui. A professora Mil está pronta aí também. Muito bem, graças a Deus por isso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa conceituar o que é jejum, né? Jejum é abstinência total de alimento, né, por um período, né? Teve Jesus de um dia, né? Tem o chamado dia da expiação, que era estabelecido, né? Que era o dia do chamado Yom Kippur, né? Lá em Levítico estava bem determinado, era um dia de jejum ao Senhor, né? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? Era Jesus, né? E então o jejum, em primeiro lugar, é uma abstinência total de alimentação, né? Por um período de tempo, claro, dentro da nossa estrutura, da orgânica e física, né? Para não fazermos sacrifícios de tolo, né? E assim, tem até aquela expressão de jejum, né? O que é de jejum? De jejum é o café da manhã, porque a gente passou a noite de jejum, porque a gente estava dormindo, senão a gente estava visitando a geladeira, quem sabe, né? Mas há uma necessidade do jejum, né? Como a gente disse, e a professora Amélie bem relembrou, né? Do jejum. E John Stott, no seu livro que comenta o Sermão do Monte, né? Ele levanta 4 finalidades e objetivos do jejum. Primeiro, o jejum é um ato de humilhação por conta dos nossos pecados, né? A gente se jejuma, né? Assim como Daniel jejuou, ainda que Daniel não pecou, mas ele jejuou em favor da nação. É interessante notar, irmãos, que esses homens de Deus, como Daniel, a exemplo de Neemias também, ele se identificava de tal maneira com o povo que ele clamava a Deus e jejuava ao Senhor e praticava esses devocionais como se ele tivesse pecado e, na verdade, ele se identificava com o povo, né? Então, tem esse aspecto de humilhação pelos pecados passados, né? Vemos o exemplo da oração de Davi, do Salmo 51, que é clássica, né? Uma oração de arrependimento pelos pecados, né? E também uma outra finalidade do jejum
é para nós mostrarmos a nossa dependência pela misericórdia, dependência de Deus, para ele agir com misericórdia em relação ao nosso futuro. Foi isso que o próprio Josafá fez, né? Lá em 2 Crônicas 20, né? Ele, quando ele viu que os amonitas e os moabitas e os da montanha de Seir vinham para atacar as suas fronteiras, as suas regiões fronteiriças, ele conclamou um clamor e um jejum a toda Judá, né? Neemias também, né? No restabelecimento do reino, lá naquela convocação geral, né? de ministração, e antes, quando ele tomou ciência dos assuntos que estavam se apoderando lá do povo lá que estava ainda tinha ficado lá em Jerusalém, né, no exílio babilônico, ele pediu notícias, soube das notícias através do irmão dele, e notícias não eram boas, não eram agradáveis. O que ele fez? Ele jejuou e orou, Esdras também, né? Depois, em outro período aqui, e o que acontece? É uma ferramenta de pedir a Deus misericórdia em relação ao futuro, né? A uma causa que você vai fazer, uma situação que você está passando e não sabe qual é o desfecho final, o jejum serve para isso, né? Também para o quebrantamento do corpo, porque o nosso corpo, a nossa natureza humana caída, ela é forte, né? A nossa luta, não é para derrubar essa natureza caída, né? E tem até aquela história, né, daqueles dois animais que os professores normalmente usam, né? E você tem dois animais dentro de si, e qual dos dois vai vencer a briga entre eles? É aquele que você dá mais alimento, e aquele que se alimenta menos, consequentemente, vai ser abatido, né? Então, é para quebrantar o corpo, né? E quebrantando o corpo, né, nós ficamos mais contritos, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor habita no alto e sublime pronto, mas também habita com o contrito de coração, né? E também na questão de compartilhar, por incrível que pareça, né? Quando eu deixo de comer aquela pizza de 12 fatias, né? E como só aquela pequenininha de 6, né? Pode sobrar para alguém das minhas, daquilo que eu tenho para aquela pessoa, né? E Isaías 58, ele fala, a partir do versículo 1, fala muito do jejum enquanto ato de contrição, enquanto ato de solidariedade, né? Qual é o jejum que eu quero de vocês? Esse trecho até a gente poderia pegar aqui rapidamente, em Isaías 58, que ele explica a finalidade do jejum, né? Independente de, de do pão, né? De nos abstermos do pão, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso, né? O povo perguntando, né? E ele responde: eis que para contendas e debates jejuais, né? Para dar punhadas em minha mente, não jejuais. Aí ele diz: não jejueis como hoje, para que a vossa voz se faça ouvir no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma? Chamaria isto de jejum, um dia para o Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes, olha aqui, ó. Aqui a finalidade do jejum. Porque, porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, deixe livres os quebrantados e despedaçes todo o jugo? Então, tem um objetivo, né? Um outro objetivo, que seria esse, para nós exaltarmos a Deus por meio desse devocional. E ele diz, e é interessante notar, irmão, só para finalizar e dar um desfecho, a aula passada, que foi a aula de número 8, tratou do início do capítulo 6, né? E no capítulo 6, versículo 1, ele trata de falar a respeito na verdade, ele fala das três práticas devocionais que tanto judeus como cristãos e demais religiões no mundo todo praticam. Dar esmolas, orar e jejuar. São 3 pilares de qualquer religião, né, considerada religião, né? E naquele primeiro versículo, ele fala a respeito de esmolas, só que esmolas, em outros textos, diz que é atos de justiça ou obras de justiça, que é em outras versões, né? Para os professores aí se situarem, a gente na lição, no decorrer da lição, só para título de curiosidade, professor, tem as versões, né? E os professores, a gente vê aquelas letrinhas, ARC,
ARA, NAA, NTLH, né? Então, para a gente explicar para os nossos alunos, né? Almeida Revista Corrigida, né? Almeida Revista Atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, NVI, NVT. É bom a gente ver, quando tem, né, aparecer aí no texto, a gente explicar para os nossos professores. E encerrando, né, esse aspecto bíblico do jejum, ele explica aqui o autor explica, né, se humilhar por meio da confissão, né, tristeza do pecado, como a gente falou aqui, lamentação por causa de um mal sofrido, alguma praga, alguma derrota, e um evento espiritual como a escolha dos enviados missionários, e como é importante, aqui como é importante, né? Orar para Deus escolher obreiros para a sua seara, né? O superintendente da escola dominical escolher um professor para a sua classe, aquela determinada classe está faltando, e assim todos nós precisamos orar na escolha dessas pessoas, né? E encerrando, né, o ensino sobre jejum, entendemos que a prática do jejum é um ato voluntário, espontâneo, porque deve nascer do desejo genuíno da alma, né? Não como aí vem a nova aquelas três. Jesus começa a ensinar a oração, como orar e como jejuar, ensinando primeiro como não fazer, né? Não para ostentar, não para aparecer, não para se mostrar contristado, mas para mostrar em secreto, como disse aí o nosso querido irmão professor Sérgio Lins, né? Mostrar em secreto a nossa devoção. E é interessante notar, irmãos, que tal se a gente fizesse um jejum de internet por um dia? Já pensaram nisso? Não é? A gente se alimenta, a nossa alma, de tanta coisa quando está consultando as redes sociais, os sites, os portais. Que tal um dia de jejum das redes sociais? Hoje eu vou passar um dia sem acessar minha rede social. Hoje eu vou passar um dia longe do meu WhatsApp. Difícil, né? O bichinho já apita, a gente já corre lá para ver quem era, o que ele queria e responder rápido, né? Então, para trazer a nossa realidade, né? O jejum também é isso. Isso aí também pode tirar um pouco do nosso tempo que poderia estar dedicado à oração e ao devocional do jejum. É isso que... Com certeza, professor, vai sobrar tempo para orar e ler a Bíblia e fazer muito mais outras coisas. Estamos chegando ao fim, eu agradeço aí mais uma vez a palavra do professor João Ribeiro, mas, claro, queria aproveitar e conceder, então, ouvirmos, né, a palavra conclusiva da professora Amilde Prachedes. Como você pode observar, tem muita coisa a ser dita e dá para ainda pesquisar mais sobre o assunto, que realmente é um assunto que realmente eu poderia dizer que temos muito a aprender, né? Não só no aspecto acadêmico, teológico, mas na prática, na disciplina da vida cristã. Professora Amilde Prachedes, a palavra conclusiva. É uma riqueza de conhecimento, né? A gente não consegue abranger tudo, abarcar todo este conhecimento. Eu queria até lembrar como um exemplo bíblico de o jejum aplicado como humilhação. O próprio Moisés jejuou 40 dias e 40 noites para pedir perdão pelo povo, que tinha pecado, tinha feito aquele bezerro de ouro. Ele pediu misericórdia, ele foi interceder pelo povo, então ele se humilhou desta forma. Eu acho que entre os homens, só Jesus e Moisés, né? Que tiveram essa capacidade de jejuar tanto tempo, né? Porque ele falava face a face com Deus, a própria presença de Deus revitalizava ele, né? No espírito. E salvo engano, professora, só lhe interrompendo, salvo engano, depois dessa oração, né? Alguns dias depois foi que Deus estabeleceu aquele dia da expiação, o dia do perdão, não é isso? Foi verdade. E tem um outro exemplo também, os ninivitas, né? Depois daquela mensagem de Jonas, eles resolveram se humilhar também para que Deus tivesse misericórdia deles e não viesse aquela destruição que tinha sido anunciada por Jonas, né? E eles colocaram até os animais para jejuar. Foi um jejum muito radical, não é? Mas Deus teve misericórdia, né, daqueles ignorantes
espirituais e trouxe... E Jonas não queria isso, não, porque ele sabe que era... Jonas foi irado. Sabia que Deus era misericordioso e ele queria ver a destruição dos ninivitas, né? Porque eles eram muito vingativos, né? Naquela época, os judeus eram muito vingativos. Também a respeito da lamentação por situação difícil, no caso de Esté, não é? O irmão citou Neemias, Esté, ela soube que a sua nação seria destruída por causa daquele decreto que Amã, junto com o rei não sabia a nacionalidade da sua rainha, né? Não sabia porque Mardoqueu pediu para que mantivesse o segredo, né? Não dissesse que era judia. E ele disse, foi para esta ocasião, né, que Deus elegeu a rainha Esté para trazer livramento para o seu povo. Mas como era uma situação muito difícil, que ela não podia entrar diante da presença do rei sem ser chamada, já passava cerca de 30 dias, né, e ele não tinha sido chamada. Então, ela teve medo de enfrentar e morrer. Por isso, pediu às suas amigas que orassem, e o seu povo também orasse e jejuasse, para que ela pudesse ter vitória nesse pleito, né? E o Senhor foi com a rainha Esté, e o Assuero estendeu o seu cetro, e ela não morreu, e foi atendida na sua petição, né? Porque ela se humilhou diante do Senhor, tirou as suas vestes reais, certamente, se humilhou diante de Deus, e pediu a misericórdia em favor do seu povo, para que Deus o salvasse. Então, nós vemos o seguinte, para concluir a nossa lição de hoje, todo crente que conhece a palavra de Deus, ele sabe a importância da oração e do jejum para o fortalecimento espiritual. Eu tenho experiência pessoal, assim, quando eu passo um tempo orando menos, aí também o Senhor também se manifesta menos, né? Mas quando a gente ora mais, o Senhor está junto ali, né? Se me buscardes, serei achado de ti. Se me deixares, rejeitar-te-ei para sempre. Então, a gente precisa buscar o Senhor. Nós necessitamos da oração e do jejum para sermos fortalecidos e termos afinidade com Ele, entendemos a sua vontade, entendemos a voz do Senhor, a voz do Espírito. Então, nós vemos que para a direção da nossa vida, para as decisões que devemos tomar na igreja, nos trabalhos que nos são confiados, nós precisamos da direção do Senhor, precisamos buscar a sua face. E nós vemos uns exemplos na igreja primitiva também, não é? Para a escolha de presbíteros, a igreja orou e jejuou. Não foi assim, só pôr a mão sobre alguns e dizer, está já consagrado. Não. Eles pediram a direção do Senhor e se humilharam no jejum e na oração, pediram o reforço do céu para que o Senhor os dirigisse, né, na eleição de presbíteros e também para envio de missionário, que é o textuário da nossa lição, não é? Apartai-me a Barnabé e a Saulo, depois que jejuaram e oraram. Então, o Espírito Santo os dirigiu para isso, né? Jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, que Deus nos ajude, não é? Que tenhamos estes momentos agradáveis na presença do Senhor, de devoção, de oração, de jejum, de sacrifício voluntário, que é agradável ao Senhor. Deus se agrada daquele que voluntariamente se posiciona em favor do seu povo, em favor dos enfermos, em favor das causas difíceis do povo de Deus. Então, nós temos este benefício, este acesso. É tão interessante isso, né? Se a gente começar a juntar as peças, né, do conhecimento de Deus na nossa vida, ele abriu o caminho pelo véu que foi a sua carne. Nós hoje temos acesso a Deus através de Cristo, do seu sacrifício. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz, tenhamos ousadia de entrar aonde? No Santo dos Santos.
O Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote. E hoje nós entramos através de Cristo, não é? Pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, é um privilégio muito grande nós termos esse acesso à presença de Deus e sermos ouvidos por Ele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, professor Amildo Prachedes. E assim, cara, professor de Escola Bíblica Dominical, obreiro, irmão, você que nos acompanha, continue, né, a nos acompanhar. Nós temos muito conteúdo ainda que vai ser publicado no nosso canal oficial do nosso podcast EBD em Síntese, que é uma ação promovida pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos ilustres mestres, o professor João Ribeiro, a professora Amildo Prachedes. Para mim é uma honra estarmos sempre juntos aqui. E eu rogo a Deus que vos abençoe e, é claro, recompense pela singular contribuição e disponibilidade de estarmos juntos aqui para levar um ensino bíblico de qualidade ao nosso corpo docente da escola dominical da nossa igreja. Que Deus abençoe você que nos acompanha, Deus abençoe o professor João Ribeiro, a professora Amildo Prachedes, e nós então nos despedimos com a nossa maravilhosa saudação de todo crente assembleano, a paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima edição, se Jesus nos permitir e não voltar. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Deus abençoe.